Boa tarde, pessoal. Eu ainda não havia gravado o vídeo aqui porque o meu computador ele estava com problema, tá? Então agora vamos lá. Essa é a atividade que eu postei ontem no site, né? Vocês podem me entregar até na próxima terça-feira, tá? E essa semana é sobre poema narrativo. Então, o que é poema? Poema vocês já estudaram, sabe que são textos escritos em versos, estrofes, podem ter rimas, tá? E narrativo. Narrativo é aquilo que conta uma história, né? Que descreve. Ele narra e vai contando a história. Para isso ele precisa aqui de personagens, tá? O narrador, ele pode fazer parte da história ou não, ele pode só contar, né, olhando de fora da história, tá? Pode usar os dois tipos aqui. Qual que é a estrutura de um poema narrativo? Como é que eu faço? Como que eu construo esse poema? É uma forma relativamente longa de poesia, por quê? Porque já que você vai narrar, você vai contar, você vai ter mais informação. Então, isso vai deixar o seu poema mais longo um pouquinho, né? Ele contém todos os elementos necessários para uma história, incluindo a trama, personagens, configuração, tema e diálogo, tá? Eles geralmente rimam, tá? Mas não precisa, não é necessário. Fazem uso do medidor regular, assim, aquela coisa que dá aquele ritmo, tá? Para o poema. E como são classificados os poemas narrativos? Ele pode ser classificado como épico, heróico ou herói cômico, né? Aquele que tem um tom de ironia, uma coisa engraçada, tá? O épico, ele compõe-se de ações heróicas realizadas por personagens ilustres, as quais possuem inegável força guerreira. São portadoras de expressivo poder, tanto pode ser econômico ou religioso. E eles não mudam, né? Eles têm todas as virtudes, eles são tidos os heróicos. Então aqui eu tenho um breve resumo, né, para você entender melhor o que é um poema narrativo. E aqui eu coloquei um exemplo, tá, de um poema narrativo de Mário Quintana, tá, um grande escritor brasileiro, chamado Cidadezinha. Então, ó, à medida que ele pode ver que ele está aqui em estrofes, tá? Uma estrofe, 2, 3 e 4. Se você olhar a estrutura disso aqui, ó, então na primeira estrofe eu tenho 4 versos. Na segunda estrofe, mais 4. As duas últimas são de 3. Então, como é essa composição aqui, recebe um nome, tá? 4, 4, 3, 3 é um soneto, tá bom? Então, o Mário Quintana, ele escreveu um soneto aqui e é um poema narrativo, porque ele vai, em forma de poema, descrever, narrar como é a cidadezinha dele, tá? Então, cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que venham, nuvens e asas, não param nunca nem um segundo, e fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando como é vasto o mundo. Eu que de longe venho perdido, sem pouso fixo, que triste sina. Ah, quem me dera ter nascido, lá toda a vida poder morar, cidadezinha tão pequenina, que toda cabe num só olhar. Então eu escolhi esse poema aqui exatamente porque a gente também mora, né, numa cidadezinha cheia de graça também, muito bonitinha, linda.
Então eu escolhi para vocês terem ideia de como a gente pode construir esse poema, tá? Então agora é com vocês. Vocês vão compor um belo poema baseando-se, né, nas características do poema narrativo, de tudo que foi descrito aqui acima para vocês, tá? Podem pesquisar também na internet, no YouTube, tem vídeos lá explicativos, tá? Mas eu gostaria que vocês criassem sozinhos, sem copiar de nenhum lugar, um belo poema narrativo, tá? Escolham um tema e não saiam do foco. Escrevam exatamente sobre aquela ideia, a mesma ideia, tá? Não se esqueçam do título, por favor, tá bom? Outra coisa, se forem entregar na escola, não se esqueçam de colocar o nome. Nós estamos recebendo muitas atividades sem identificação, sem o nome. Então a gente até corrige, mas não tem como marcar porque fica difícil, né? Então não se esqueçam de pôr o nome, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quando estiverem escrevendo o poema, podem me mandar mensagem aqui lá no meu número particular, tá? Ou me ligarem, tá? Que a gente conversa. Eu posso dar uma ajuda aí pra vocês, tá bom? Então tá, um beijo, viu? Fiquem com Deus.